Buenas, pessoal! Eu sou o professor Léo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Censo Escolar de 2023. Bora lá? Bueno, gente, o que falar sobre o Censo Escolar de 2023 que não conheço e considero pacas? Não, zoeira. O Censo Escolar de 2023 foi lançado no dia 22 de fevereiro, quando o MEC apresentou os dados da educação básica de 2023 junto com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Aquela clássica pesquisa que o pessoal do IBGE bate na sua casa e pergunta algumas coisas e aí tudo isso se fornece dados que são científicos, não são manipulados e não são feitos da cabeça de ninguém, porque o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz ciência, ok? Ficou claro isso aí? Beleza. Então, dado isso, a gente tem alguns dados preocupantes. Aí vão me perguntar, tá, prof. Léo, por que você não falou sobre o Censo Escolar de 2023? Porque surgiram muitas pautas na educação, gente. A educação está sempre pegando fogo. Mas finalmente estamos aqui para debater o censo, que é uma coisa extremamente importante. Alguns dados que são extremamente preocupantes de acordo com o censo e eu largo aqui para a gente pensar junto. De acordo com o PNAD, que é essa Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, 68 milhões de brasileiros não terminaram a educação básica. 8,8 milhões de 18 a 29 anos não terminaram o ensino médio ou frequentam alguma instituição de ensino. Na educação de jovens e adultos, a EJA, o número de matrículas caiu 7%. Isso não é coincidência, considerando que os estados vêm cortando a EJA cada vez mais. O ensino médio tem a maior taxa de evasão escolar do Brasil, com 7% dos alunos desistindo e 13,4% reprovando. No ensino fundamental, 7,9% dos alunos foram reprovados, do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. No 6º ano, 15,8% dos alunos não tinham a idade adequada. A distorção da idade séria, que é essa distorção em que as pessoas ficam atrasadas, é menor para pessoas que se declararam brancas, com 9,6%, tendo pessoas que se declararam negras, pretas e pardas, muito mais. Na educação integral, houve um aumento de 20,4% para 21,9% nas matrículas públicas, ou seja, pouquinho mais de 1%. No ensino técnico, as matrículas aumentaram 12%. Na educação infantil, nós ainda não atingimos a meta do Plano Nacional de Educação de matricular 50% da população de até 3 anos que necessita dessa etapa, estando a 900 mil matrículas de atingir a meta, com 41% da população matriculada. Ou seja, a gente pegou o PNE, amassou e jogou na lixeira, né? Apenas 41,8% tem materiais para as atividades da educação infantil, enquanto 57,7% das escolas oferecem banheiros adequados e apenas 6,7% tem quadra de esporte. Então vejam, banheiros adequados, pouco mais da metade das escolas oferecem banheiros adequados. O que é isso, gente? Apresentado esses dados, pessoal, eu acho que a gente precisa analisar eles de uma forma bastante crítica, né? Não é começar aquele debate clássico que tem e que certamente vão aparecer pessoas aqui nos comentários para dizer vai ter que privatizar a educação porque assim vai melhorar, papapá, papapá. Não existem dados de que a privatização melhora a educação. Vídeo que acontece hoje nos Estados Unidos. Mas a saída é a educação cívico-militar, papapá, papapá. Não existem artigos científicos e dados mostrando resultados de educação cívico-militar. Mas a saída é a educação domiciliar porque os pais ensinam melhor. Existem dados mostrando que crianças são mais abusadas em países que têm educação domiciliar. Então, essas alternativas que pairam dentro do senso comum, elas não são debate crítico, elas são senso comum. Para analisar esses dados, a gente precisa partir de uma consciência filosófica e uma análise crítica sobre a educação. Um deles que me preocupa, que não está aliado ao discurso dos estados, eu estou falando estado, é a questão do novo ensino médio. Nos últimos 10 anos, a gente está em 2024, né, desde que o novo ensino médio entrou em voga e começou aquelas propagandas enormes lá do governo, roda aí uma propaganda dessas que é bonitona. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho o que eu vou estudar? Então é claro que eu aprovo. Minha vocação? Sim, eu aprovo. Eu quero.
Eu aprovo. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Nunca virei dormir, eu só ouço falar. A gente teve um discurso muito amplo de que o novo ensino médio funcionaria. Esse discurso ainda existe. Enquanto eu gravo esse vídeo, e provavelmente quando esse vídeo será divulgado, a senadora, a professora Dorinha, lá no Senado, está mexendo no novo ensino médio, mesmo depois das articulações do Ministério da Educação, para tornar ele algo favorável à população. E preocupa muito estes dados que eu acabei de mencionar de reprovação e evasão no novo ensino médio. Porque o NEM, o novo ensino médio, ele é um grande problema. Ele é um problema para a classe popular e a classe trabalhadora. Nas escolas privadas, nas escolas que têm condições de implementar tudo aquilo que está na proposta, ele seria funcional. Se o Estado investisse aproximadamente mais de 20 bilhões de reais na educação, ou seja, até menos do que a educação precisa, talvez o novo ensino médio funcionaria. Mas o novo ensino médio ele é constituído numa lógica, primeiro, de remover disciplinas que provêm uma formação integral e humanística do sujeito, ou seja, história, sociologia, filosofia, precarizando a formação do sujeito, e segundo, a promessa que foi feita dele formar sujeitos para o mercado de trabalho, ela não aconteceu. Os itinerários formativos eles não funcionaram na maioria das escolas. A ideia proposta dos itinerários formativos no início era aliar o ensino que se estava tendo com algo que fosse de interesse dos alunos. Então que se pegasse um aluno que tinha mais propensão à matemática, ele fizesse itinerários formativos de matemática, por exemplo. Um aluno que tinha mais propensão a português tivesse um jornal, tivesse um curso de artes na escola, um itinerário, e assim fosse. Só que não foi investido dinheiro suficiente para ter um corpo docente que fizesse esses itinerários formativos, e muitas escolas que o aluno queria cursar um itinerário formativo simplesmente não ofereciam esse itinerário. Então, além de cortarem as disciplinas formativas integrais, que davam capacidade crítica de pensamento para o sujeito, precarizaram a formação do sujeito por não oferecer aquilo que foi prometido. E o ensino médio continuou absolutamente sem nenhum atrativo, e eu digo isso por parte de um professor que trabalha com jovens, né, que trabalha com adolescentes em cursos populares, cursos pré-universitários populares, e continuou sem sentido porque os itinerários formativos que foram constituídos não têm sentido algum. RPG, o que rola por aí, aprender a fazer bolo de pote, esse tipo de coisa, virou uma lógica de empreendedor de si mesmo, empreendedorismo juvenil para uma precarização do mercado de trabalho. Agora, falando sobre outro ponto, o problema da educação infantil que eu mencionei aqui. Nós rasgamos o Plano Nacional de Educação e jogamos fora. A educação infantil no Brasil ela tem um problema enorme, é um problema histórico, né? Isso se dá porque, antigamente, no século XIX, quando começa o processo de educação infantil no Brasil, essa educação ela é relegada para as creches e as instituições de caridade, as caretas, as instituições de manutenção filantrópicas, por exemplo, em que ela era voltada somente para depositar os filhos da classe trabalhadora ou abandonar crianças ao longo do período que as mães trabalhavam. Essa lógica ela continuou e continua viva até hoje. Quando nós falamos sobre creche, por exemplo, é disso que estamos falando. É de crianças que são largadas para que os pais possam trabalhar, por exemplo. E o Estado, embora tenha tido um discurso de avançar nisso, e eu digo de novo aqui, a pessoa que mais avançou na educação infantil no Brasil foi a Dilma, claro, a presidente mulher. Apesar de ter tido um discurso de avançar, infelizmente, com a interrupção do governo dela, não avançamos. Conseguiu-se obrigar a educação infantil a partir dos 4 anos, mas as creches permaneceram como um espaço de depósito. Permanecendo como um espaço de depósito, elas continuaram sendo desvalorizadas. No município que eu vivo, por exemplo, faltam mais de 1.500 vagas na educação infantil. E essa é uma realidade enorme em vários municípios. No Rio Grande do Sul, faltam mais de 200 mil vagas para crianças. Então essa é uma realidade que ainda está presente. Por quê? Além dessa questão de desvalorização da educação infantil, de desvalorização da mulher e do cuidado com a criança que nós temos na sociedade, do fato de que mulheres principalmente trabalham em creche de educação infantil, nós não temos uma curricularização da educação infantil. As crianças a partir dos 2 anos são plenamente capazes de começar, eu não estou falando de livro didático, não é isso, de começar a estudar, de começar a ver o alfabeto, a se alfabetizar, a dominar a escrita grafocêntrica, a dominar números. E infelizmente nós temos uma lógica de depósito em que elas ficam brincando com massinha de modelar e pintando.
não é relegar a importância disso, mas é necessário avançar nesse debate. Para finalizar, gente, eu acho que é importante a gente avaliar, diante de todos esses dados, e principalmente o fato de que nós temos no Brasil ainda 68 milhões de pessoas sem educação básica, a produção do fracasso escolar. O Brasil produziu sistematicamente, desde que tornou a educação pública no governo do Dom Pedro I, e essa não é uma questão de ser culpa da educação pública. Esta é uma questão do Estado não investir em educação e não se preocupar com a educação das massas, relegando a educação para o setor privado e o setor filantrópico. Para as massas, nós tivemos um modelo de educação tecnocrático e arcaico. Devido aos jesuítas, nós implementamos na educação do povo uma educação bancária, de decoreba, de violência. E ao mesmo tempo, ao longo do século XX, nós implementamos uma educação voltada para o mercado de trabalho, técnica, em que as elites dominantes, os grupos dominantes acessassem uma escola privada, dominassem o currículo, dominassem os conteúdos históricos e a camada popular acessasse uma escola pública técnica para dominar uma profissão técnica e subvalorizada. Esse processo de desinteresse que foi gerado, de uma educação bancária que não dialoga com as classes populares, que não parte dos princípios dela, gerou uma situação de exclusão da escola, porque a escola do povo é extremamente violenta, com os sinos, com os sinais, com a lógica burocrática, com a lógica de controle do pensamento, com a lógica de controle do corpo e com a lógica de educação bancária, e acabou gerando um processo de expulsão escolar. Ademais, as camadas populares, para se manter na escola, elas não conseguem se manter da mesma forma que as camadas dominantes. Elas não vão para a escola depois de almoçar com a barriga cheia. Elas necessitam de subsistência. A necessidade de subsistência, de trabalhar, de uma criança de trabalhar no farol, por exemplo, vendendo bala de goma, é o que gera esse processo de exclusão e expulsão escolar. Então, quando essa criança chega na escola, muito empolgada para aprender, e vem o professor falando sobre Mesopotâmia sem relacionar com o interesse dela, é isso que gera esses 68 milhões de pessoas sem educação básica no Brasil. É uma educação tecnocrática, arcaica, bancária e violenta que expulsou e excluiu as camadas populares da escola que necessitavam trabalhar e queriam simplesmente aprender algo que estivesse de acordo com seus interesses, com o seu cotidiano. Então, para a gente parar de produzir esse fracasso escolar, a gente precisa de um outro modelo de educação. Precisa de uma educação que atenda aos interesses dos jovens, partindo do conhecimento deles, que trate as crianças com respeito e atenda a educação infantil, e que na escola rearranje toda a forma de educação tecnocrática que está colocado, trazendo os conteúdos e o conhecimento sistematizado historicamente pela humanidade, com uma vinculação à realidade concreta dessas pessoas. Nós precisamos de educação popular, senão vamos continuar tendo esses resultados aqui elencados. Esse foi o vídeo dessa semana. Se você curtiu, deixa o gostei aí embaixo, se inscreve no canal e não esquece de me seguir nas redes sociais em @profleonardodeandrade. Uma lua, um queijo e um beijo.